E aí, galera do Interativo, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a ProLuana de inglês e esse vídeo é para a galera do oitavo ano, dando início à nossa segunda unidade com um conteúdo introdutório que é o Simple Past. Para quem me acompanhou ano passado ou para quem foi meu aluno, né, no ano passado, sétimo ano, vai acabar se lembrando que nós iniciamos a falar de Simple Past, não, só que de uma forma não tão profunda, tá certo? Até porque no sétimo ano a gente só vê uma review sobre o Simple Past. Só que, a partir do oitavo ano, iniciamos falando sobre Simple Past. Vamos lá, o que é o Simple Past? Quais são os usos dele? Usamos o Simple Past quando queremos descrever uma ação completamente terminada no passado, ou seja, uma ação que começou e uma ação que terminou, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo. I worked a lot yesterday. Ou seja, I work a lot. I worked a lot. Observem que na tradução da sentença fica eu trabalhei muito. O verbo work significa trabalhar quando ele tem o acréscimo do ed, certo? Para o Simple Past, significa trabalhei, ou seja, uma ação que começou no passado e terminou no passado. Lembrando que nós estamos falando de Simple Past para regular verbs, certo? Depois iniciaremos com verbos irregulares. Primeiro para verbos regulares, perdão, e depois para verbos irregulares. Também usamos o Simple Past quando queremos falar de uma ocorrência habitual de ações no passado, ou seja, coisas corriqueiras que aconteceram no nosso passado. I always played soccer on Sundays. Ou seja, eu sempre jogava futebol aos domingos. I always, certo? Sempre played. Observe o play com acréscimo do ed, ok? Que indica uma ação no passado. As características do Simple Past. O Simple Past geralmente é acompanhado por advérbios ou locuções adverbiais que indicam o tempo no passado. Quais são elas, professora? São essas aqui. Yesterday, last night, last month, last year, a year ago, a few hours ago, a month ago. Observem que esses ago nas sentenças significa atrás, ou seja, porque nós estamos nos referindo ao passado. O Simple Past também pode vir acompanhado de advérbios do Simple Present, ou seja, do presente simples. O que são os advérbios? São as palavras que estarão dando a ênfase no inglês. O always e o never pode vir sim no Simple Past, como no exemplo anterior. I always played soccer on Sunday, ou seja, eu sempre jogava futebol nos domingos. Então, observem que pode sim no Simple Past vir acompanhado do always, o never, on weekends. A estrutura do Simple Past. Pronto, nessa fase aqui do vídeo, eu vou falar um pouco mais devagar. Pode ser que o vídeo fique um pouco extenso. Por quê? Porque o Simple Past, além de conjugarmos ele na forma afirmativa, nós temos que entender que conjugamos ele na forma negativa e na forma interrogativa também, certo? Nós conjugamos as sentenças no Simple Past. Só que na forma afirmativa, nós conjugamos o verbo. Na forma negativa, utilizamos auxiliares e na forma interrogativa, utilizamos o auxiliar também. E aí vem a parte chata do inglês, que é a parte de gramática, que é a parte da estrutura gramatical que a gente precisa entender, ok? Vamos lá, verbos irregulares, né, que é o que nós estamos falando. Os verbos regulares, os regular verbs, são aqueles que, quando no Simple Past, eles terminam no ed, tá? Como vocês viram no exemplo. Na forma afirmativa, a gente utiliza o sujeito, I, you, he, she, it, whatever, com o verbo na forma natural, ou seja, o verbo na forma natural, sem o to, ó, I work, só que com o ed, tá certo? I worked, eu trabalhei. Exemplos de conjugação do verbo worked. I worked, you worked, he worked. Sorry, desfocou um pouquinho. Vamos lá, câmera, me ajude. Voltou. She worked, it worked.
We worked, you worked, they worked. Observem a pronúncia, tá certo? É como se nós estivéssemos dando um tapa em alguma coisa. Worked, certo? Work in the present and worked in the past. Na forma negativa, pronto. A forma negativa, nós temos que lembrar que nós vamos ter um auxiliar, que é o auxiliar do simple past, que vai ser o did, certo? Ele não, dentro do simple past, ele não tem tradução nenhuma, ele só vai ser um auxiliar para a forma negativa. Então, o que a gente vai utilizar para a forma negativa, professora? Sujeito, did plus not, o did mais o not, que pode ficar didn't, mas o verbo na sua forma natural. Pronto. Agora é que a nossa cabecinha buga um pouquinho. Por quê? Porque na forma afirmativa... Deixa eu voltar aqui. Na forma afirmativa, eu conjugo o verbo. Ele fica worked. Só que na forma negativa, galera, o verbo fica na sua forma natural. Então, fica I did not... certo? Pode ser aqui did not ou didn't. Ah, professora, eu gosto de escrever did not. Tanto faz, não tem problema. Ah, professora, mas eu gosto de escrever didn't. Também não tem problema. I didn't ou did not work e não worked. Professora, isso sempre vai acontecer na forma negativa? Yes, always. Isso sempre vai acontecer na forma interrogativa? Yes também. Ah, mas por que isso acontece? Gente, é a formação da língua, certo? A nossa formação para o português é uma, a formação do inglês é outra. Então, na regra do simple past, na forma negativa e interrogativa, o verbo não é conjugado. Então, como é que fica a tradução? Eu não trabalhei. Next. Aqui, exemplo da conjugação do verbo to work. I did not work. You did not work. He did not work. She did not work. Ou I didn't work. You didn't work. He didn't work. She didn't work. Observem que eu falei das duas formas, com o did not e o didn't, certo? Na forma interrogativa, ou interrogative for, o did vem para frente do sujeito. É o que sempre acontece no inglês. O auxiliar come to in front of the subject. Ou seja, lembra que sempre explico isso a vocês nas minhas aulas? No inglês, o auxiliar vai vir para frente, na forma interrogativa. Então, como é que vai ficar a sentença na forma interrogativa? Did plus subject, sujeito, did you, mais o verbo de novo na sua forma natural. Professora, precisa conjugar o verbo work? Não, não precisa conjugar o verbo work. Você vai apenas colocar ele na sua forma natural. E aí eu faço a pergunta, você trabalhou? Did you work? Ou seja, uma sentença na forma interrogativa no passado. Você trabalhou? Importante, lembre-se que sempre de usar o ponto de interrogação nas frases interrogativas. Lembra que eu sempre cobro a vocês, tanto em prova, atividade, sempre falo, gente, coloca a interrogação na forma interrogativa, porque senão não é uma pergunta, certo? E aqui vem a conjugação para o verbo to work. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Observem que na forma negativa e interrogativa o verbo vai estar sem a conjugação, tá certo, galera? Eu vou somente utilizar o auxiliar. E aí, agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E eu vou dar continuidade em um outro vídeo falando sobre as terminações dos verbos no simple past. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da forma afirmativa, interrogativa e negativa. Utilizamos a conjugação do verbo para a forma afirmativa. Utilizamos o auxiliar did na forma negativa e interrogativa. Só que na forma negativa utilizamos o did not ou didn't.
certo? E na forma interrogativa, na forma interrogativa, é isso mesmo, utilizamos o did na frente do sujeito. Lembrando que nas formas negativa e interrogativa, os verbos voltam para a sua forma normal. Então, como é que fica a frase? Eu trabalhei ontem. Na forma afirmativa, I worked yesterday. Na forma negativa, I didn't work yesterday. E na forma, no caso interrogativa, né, fazendo uma pergunta, did you work yesterday? Então, aqui é a primeira parte da explicação sobre o simple past.